Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Viver a vida cristã, o alcançarmos ou sermos alcançados pela salvação de nosso Deus, está vinculado a um ato de fé, não ao que vemos, não ao que tocamos. Pois assim como nós olhamos o que Cristo fez por nós naquela cruz, segundo a vontade do Pai, assim os antigos fizeram. E antigos nós estamos referindo a Abraão, a Moisés, a Davi e a tantos outros que viram o dia do Senhor e se alegraram e creram. É o ato de Abraão. E é isso que é importante a gente entender. Nós precisamos entender que Abraão, que é chamado pai da fé, na realidade o que ele fez, ele se alegrou quando viu o dia do Senhor. E a gente precisa se alegrar com esse dia. Dia que o Senhor realmente se ofertou em nosso favor para nos resgatar, para nos comprar para Deus. E o ato de fé pode ser para nós, para eles, quando estava muito distante a salvação de Deus. Mas ela era presente, era real, pois era uma promessa. E cremos nas promessas de Deus. Lá em João 8, dos 54 ao 56, Jesus falando aos religiosos e ensinando, afirma: Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Que fundamenta a nossa vida? É aquilo que Paulo nos instrui e nos fala, que o justo vive por fé. Nossa vida não é fundamentada no que tocamos, no que vemos, mas no que cremos. E o ato de crer é um ato de fé e é resultante do conhecimento das palavras proferidas pelo Senhor. Conhecer a Deus implica em andar segundo a sua vontade. O dia do Senhor, no qual Abraão se regozijou, se trata justamente da nossa redenção, da nossa justificação. Quando Cristo, enviado pelo Pai e expressando todo o amor de Deus, ele se oferta para que nós pudéssemos ser resgatados, comprados para Deus, e assim reconciliados e vivermos na presença de Deus. Merecimento nosso? Nenhum. Obra nossa? Nenhuma. É isto que a gente precisa entender. A salvação, a reconciliação, a vida eterna não está no que nós podemos fazer e nem no conhecimento que possamos ter, mas no andar por fé, fundamentado no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus e do seu querer. Nos convertemos, nascemos de novo, não por nosso esforço, mas por crermos e aceitarmos aquilo que Cristo fez por nós para nos reconciliar com Deus, sem qualquer intromissão nossa de pensamento, de desejo, de obra. Pois assim, quando nós pensamos que podemos fazer o sacrifício, podemos fazer algo para alcançar a salvação de Deus, nós estamos equivocados. O que a gente precisa entender? Que a salvação é resultante de Deus. Ele nos renova, Ele faz de nós um novo ser, uma nova criatura. Recebemos um novo coração, recebemos da mente de Cristo, somos feitos à imagem de Cristo, recebemos do Espírito de Deus e somos capacitados para viver neste mundo como agrada a Deus. Por termos a natureza de Deus, por termos sido capacitados, podemos rejeitar a maneira de pensar e de ver e viver neste mundo. Somos chamados para sermos imitadores de Cristo. E é nisto que Abraão se alegrou. E é nisto que a gente deve se alegrar. Pois a obra de Cristo nos faz filhos de Deus, filhos por adoção. E a gente precisa entender. Somos comprados para vivermos o reino de Deus, para honrarmos a Deus, e não para andarmos segundo a maneira de pensar deste mundo, e muito menos para sermos religiosos, mas para expressarmos, para vivermos, para honrarmos, para glorificarmos
a Deus por meio da sua família, do seu povo. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e honrar o Senhor de forma plena em tudo que a gente faz, sendo imitadores de Cristo, correndo a carreira proposta, buscando a plena estatura de Cristo, o pleno conhecimento do Senhor. Não que nós iremos alcançar a perfeição, mas à medida que conhecemos, nós aprendemos e andamos na vontade do Senhor, sendo imitadores de nosso Deus. Que a gente possa entender, compreender e buscar o conhecimento do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.